Olá, seja bem-vindo ao Boletim Fiscal da UI, em parceria com o Jornal Económico. Nesta edição do Boletim Fiscal vamos olhar para as limitações fiscais ao financiamento das empresas e para isso temos connosco o Luís Marques, Country Tax Leader da UI Portugal. Boa tarde, Luís. Olá, João, muito obrigado. Olhando para este último ano e para o contexto que o tecido empresarial português continua a enfrentar e tendo em conta todas as medidas de estímulo que vimos ser aprovadas pelo Governo, diria que estas não foram suficientes. Há aqui margem para criar mais medidas no plano fiscal e, nomeadamente, quais? Uma vez mais, muito obrigado, João. De facto, este processo tem sido dinâmico desde março de 2020, quando a pandemia, infelizmente, nos assolou a todos. O Governo tem vindo a navegar em face do evoluir da situação. Uma das medidas que mais se destacou foi a medida do layoff simplificado, que, apesar de alguns contratempos que teve numa fase inicial, acabou por se revelar uma medida útil e bastante positiva para o tecido empresarial. Claro que, naturalmente, o impacto adverso, brutal, que a pandemia gerou, digamos, levaria a pensar que os apoios não seriam suficientes. A lógica destes apoios que o Governo deu não foi uma lógica de tentar compensar na totalidade a falta de receita que as empresas tiveram. Foi uma lógica de tentar criar alguma resiliência adicional e numa lógica quase de sobrevivência dos negócios que, digamos, que foram adotadas, e que foi esse o princípio que teve subjacente às medidas que o Governo adotou. Portanto, porque era impossível, o Governo não tem recursos escassos e limitados e não podia, de facto, compensar na totalidade a perda de receita. No entanto, se olharmos para aquilo que foi o impacto ao nível dos vários setores de atividade, podemos dizer que há uns setores que foram, se calhar, mais afetados do que outros, atendendo às dinâmicas próprias desses setores. Portanto, setores como a hotelaria, o turismo, a restauração, uma das medidas que penso que se podia ter ponderado, porque este, de facto, foi um dos setores em que o nível de impacto foi brutal, ainda está a ser nesta fase, E continuará. E continuará a ser nos próximos tempos, é, por exemplo, a questão da taxa do IVA, que podia ter sido ponderado uma aplicação da taxa de IVA reduzida de 6%, ainda que seja de forma temporária, como já houve, como já teve no passado, porque isso de facto poderia constituir aqui um balão de oxigênio para alguns destes negócios e, portanto, a taxa de IVA de 6% é claramente uma medida que há muito é reclamada pelo setor, a própria associação do setor, a Aresp, já tem falado desse facto e, naturalmente, seria uma medida bem-vinda. Também medidas que visassem compensar no plano fiscal aquelas empresas que, apesar de tudo, conseguiram manter o nível de emprego ou ainda assim acrescentar postos de trabalho. Acho que devia haver um prémio fiscal, digamos assim, para as empresas que estivessem nessa situação. O que temos vindo a assistir, e foi isso que ocorreu numa das últimas normas do Governo, foi a de penalizar empresas, penalizar pela via de não poderem aceder a um conjunto de benefícios fiscais, ainda que façam investimentos que pudessem conduzir à aplicação de benefícios fiscais, como é o caso do CIFID, do CEFEI, a remuneração convencional do capital, etc., que são aqueles incentivos que tipicamente o tecido empresarial português aplica, mas que simultaneamente, ainda que façam esses investimentos, possam ter que se reestruturar, nomeadamente ao nível dos recursos humanos, e possam ter que fazer alguns ajustamentos na sua pirâmide, podem vir a ser confrontados com uma não possibilidade em 2021 de aplicar estes incentivos. E, finalmente, eu destacaria mais duas medidas que eu penso que o Governo poderia destacar. Primeiro, estender o não agravamento fiscal em sede IRC às empresas não PMEs, porque essas também são importantes no nosso tecido empresarial, porque são aquelas que criam mais emprego e que geram mais valor para a economia, ainda assim, que possam ter de ser confrontadas com uma situação de um prejuízo fiscal e não ter um agravamento em 10 pontos percentuais das tributações autónomas, que é uma coisa que está previsto hoje em dia, mas apenas para as empresas com o estatuto de PMEs. E também a questão do imposto de selo que incide na captação de financiamento junto da banca. Acho que esse imposto devia ser desonerado, ainda que de forma temporária, para as empresas que se encontrem numa situação económica difícil. Ou seja, em suma, há aqui alguma margem ainda para o Governo poder fazer alguma coisa. Certo. Os cenários de falência, como sabemos, vão sendo cada vez mais frequentes e não falamos apenas de um ou dois setores mais fortemente afetados, mas sim de diferentes graus de impacto em função do setor, como o Luís disse bem. Acenar aqui a um decréscimo nas receitas tributárias, apesar de temporário, poderia aliviar esta situação e, por arrasto, prevenir a falência de empresas?
Quais devem ser aqui as prioridades para o legislador? Bom, eu penso que as falências e o cenário de falências que temos vindo a assistir não decorre diretamente de uma maior ou menor fiscalidade. Eu acho que as falências têm a ver com um contexto de mercado e com um contexto de falta de receita. E, acima de tudo, falta de receita num muito longo prazo, porque já estamos há mais de um ano nesta situação. E isso, a fiscalidade até pode ser útil, mas se não houver receitas, não há negócio que sobreviva. Claro. E, portanto, esse é o contexto que temos que entender. Claro que a fiscalidade, em alguns momentos, pode ajudar a alisar esse efeito e a mitigar esses impactos. Portanto, a adoção de medidas como aquelas que eu comentei anteriormente, quer no próximo Orçamento de Estado para 2022, quer eventualmente, se tal vier a se revelar necessário, no orçamento retificativo que o ano 2021 possa vir a ter, não é para já expectável que tal venha a acontecer, como por exemplo foi o ano passado, que isso já toda a gente sabia que iríamos ter um retificativo, mas se vier a existir, eu acho que estas medidas fiscais que comentei anteriormente podiam ser naturalmente contempladas. O Governo que devia fazer neste momento era estar, e penso que tem estado, em estreita colaboração com as associações que representam os vários setores de atividade e ver que medidas é que podem ser aplicadas e, acima de tudo, porque há muitos diagnósticos que já estão feitos. Portanto, diagnósticos já temos feito, agora é preciso atuar e atuar de forma célere, concisa e objetiva em prol da economia. E Luís, que folga é que crê que os fundos europeus de apoio à retoma trarão para este sufoco do tecido empresarial nacional? Será aqui a injeção de capital na economia suficiente para reverter os efeitos da crise ou, pelo contrário, é preciso repensar a legislação? O Governo tem vindo a acenar com esta albazuca, não é? Que se tem vindo a falar no âmbito do PRR, mas se recuarmos uns anos, e se recuarmos cerca de 10 anos atrás, e pensarmos que em 2011, quando o Governo começou a mergulhar numa situação de forte endividamento e de incapacidade de recorrer aos mercados financeiros internacionais, o plano de assistência financeira que Portugal teve foram cerca de 78 mil milhões de euros. Se pensarmos que no âmbito do PRR poderemos vir a ter globalmente se calhar 50 mil milhões, dos quais 13,9 mil milhões serão a título de subvenções, estamos a ver que o montante que está aqui previsivelmente para injetar na economia até é menor do que foi na altura da Troika, numa crise com características completamente distintas e completamente diferentes daquelas que atualmente temos. O Ministro das Finanças já disse que o país estava melhor preparado do que estava em 2011 para, digamos, confrontar-se com uma situação de crise. Queremos acreditar que sim, que isso é verdade. O Governo também tem muitas solicitações, porque está a tentar salvar empresas numa situação económica difícil consideradas estratégicas, como é o caso, por exemplo, os mais mediáticos, o caso da TAP e o caso da EFASEC, que foram empresas onde o Estado até interveio, do ponto de vista da tomada, de uma tomada mais assertiva de capital nessas empresas, e continua a ter a questão do novo banco e das injeções que pode ter pedido a fazer através do Fundo de Resolução. Portanto, o Estado tem que digamos, acudir e tem que ser bombeiro em várias frentes, e não é fácil. Portanto, os fundos acho que são importantes, poderão não ser suficientes, mas acima de tudo, é importante que cheguem à economia real, que cheguem de forma célere. Fala-se que chegarão a partir de setembro e esse é que é, digamos, o grande desiderato deste processo, é conseguir de facto que os fundos cheguem e que ainda se sinta alguns efeitos ainda este ano, se possível. Muito obrigado, Luís. Para terminar, sem uma estratégia mais concreta e alargada de apoio às empresas que estão a passar dificuldades, que opções têm agora os empresários portugueses para ultrapassar este período? Penso que os empresários têm que olhar para o mercado de forma diferente daquela que olhavam numa situação pré-pandemia, digamos assim. Os empresários vão ter que olhar para a situação e para a questão da inovação de uma forma como nunca se calhar tiveram de olhar. Eu sei que isso estava na agenda, mas claramente é algo que vai ter que continuar a estar e de forma mais premente. Portanto, este é um tema crítico. Se os empresários conseguirem aceder à parte dos fundos e tiverem uma estratégia de inovação constante, porque há hábitos de consumo que vieram para mudar definitivamente aquilo que é o paradigma dos consumidores, se isso for conjugado, investimento em inovação e capacidade de aceder a alguns destes fundos, eu penso que quem sobreviver sairá mais resiliente e mais forte. Não sairão ilesos, porque é impossível ficar imune, mas serão com certeza mais fortes e capazes de endereçar os desafios futuros. Muito obrigado, Luís Marques. Muito obrigado, Will. Muito obrigado também a si que esteve a assistir. Sabe que pode ver e rever estes e outros vídeos em jornaleconómico.sapo.pt.